Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e bem-vindos ao Bora Mundo. Nós estamos em mais um vídeo, certo? Vídeo de história. E estamos encerrando um capítulo aqui importantíssimo, que é a crise no Império, a crise do Império Brasileiro, tá certo? Então nós vamos falar como essa sequência de aulas falou exatamente sobre os principais acontecimentos, de como é que aconteceu a crise no Império para chegar à instalação da República, beleza? Agora eu vou ler um texto importante, fazer pontuações. Esse texto é Quem fez a República? Afinal de contas, existem várias formas de se olhar, a gente viu vários acontecimentos que vão influenciar sim o momento em que a República vai ser uma possibilidade e ela vai ser uma realidade, vai acontecer, certo? Mas afinal de contas, quem é que fez isso ser possível? E lógico que não foi só uma instituição, não foi só uma pessoa. Então existem várias leituras, várias interpretações que a gente pode fazer, beleza? E aqui o que vai acontecer é que nesse texto, é um texto breve, vai falar um pouquinho sobre isso, beleza? Então vamos ao texto, beleza? Quem fez a República? A República foi, aliás, tem aqui um historiador, né? No texto seguinte, o historiador Joel Rufino dá a sua interpretação sobre as pessoas e os grupos sociais que promoveram a República. A República foi proclamada por um grupo de parlamentares republicanos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ao entardecer do dia 15 de novembro de 1889. Isso foi possível porque o exército, com o Marechal Deodoro à frente, derrubou o gabinete Ouro Preto. O Marechal só agiu porque o professor da Escola Militar Benjamin Constant o empurrou. Então, quem fez a República? E aqui vai vir um resumo, obviamente, da tese aí desse historiador, tá? Vamos lá. A resposta a essa pergunta pode ser desdobrada em vários planos. Isso aqui é importante porque geralmente essas coisas não acontecem só devido à ação de um grupo. Sempre tem mais grupos e mais pessoas e mais ideias envolvidas. Não se engane, você achando que as coisas na história vão acontecer assim de forma tão particular, tão específica, né, tão pontual. Existe sempre um mecanismo maior por detrás, tá? No plano pessoal, quem fez a República foram Benjamin Constant, Quitânio Bocaiúva e Silva Jardim, para só falar das principais figuras, tá certo? Aqui são as principais figuras que ficaram conhecidas nessas ações da República, tá? Outros pontos. No plano institucional, de instituição, quais foram as instituições que participaram? No plano institucional foram o Partido Republicano e o Exército, como a gente viu lá, certo? Por parte do Marechal Deodoro. No plano das ideias, foram os positivistas e os republicanos, partidos convictos de uma nova forma de governo. A gente viu, tá? Nós vimos que é o seguinte, vai acontecer a vinda aqui do Brasil de partidos, aliás, de pessoas com ideias positivistas. Essas ideias positivistas vão trazer um partido republicano e essas ideias positivistas vão pressionar de uma forma muito grande a mudança e a transformação do sistema de governo, tá? Do sistema de Estado. Para você entender rapidamente o que é o positivismo, né, o porquê que ele teve tanta influência e tanta força, é o seguinte, o que é o positivismo? Olha só, filosofia desenvolvida pelo francês Auguste Comte, a gente está falando de uma ideia de lá de 1850, 1830, tá? Que tinha como características básicas a exaltação da sociedade industrial, que é uma sociedade moderna, e a crença no progresso baseado na tecnologia e na ciência, que já era também um pensamento moderno. É um pensamento que vai vir ali com a primeira e segunda industrialização, vai vir nesse processo novo, e isso vai fazer com que seja necessário novas formas de governo, novas formas de administrar, para se aproveitar e progredir com essa nova tecnologia que está surgindo, essas novas necessidades, tá certo? Que é a ideia de crença no progresso baseada na tecnologia e na ciência, originado da ordem pré-existente, tá? Então o que acontece é que essa crença positivista vinha muito do progresso, e do progresso é o seguinte: primeiro você aceita o que está acontecendo, tem uma indústria acontecendo, tem toda uma dinâmica acontecendo, e nós temos que absorver isso, entender, dominar. A gente viu que é positivo, e uma das coisas que precisam para que isso aconteça em uma escala melhor
e maior é sim a mudança do sistema de Estado, tá certo? Então, sai a monarquia, que era insuficiente, vem uma república. No plano social, que sempre tem, afinal de contas, o mais importante, quem fez a república foram a classe média, tá? Naquela época, a classe média que tinha, de certa forma, uma expressão do poder de forma razoável e conseguia fazer essas pressões, representada pelos chefes militares e os cafeicultores, representados pelo Partido Republicano. Então nós temos duas grandes forças, segundo o texto do Joel Rufino, que são aí essas forças da classe média, que tinha esses dois grupos, tá certo? O pessoal do exército e os cafeicultores, que fizeram muita pressão, afinal de contas, é aqueles que tinham ali espaço de fala, espaço político, espaço econômico para poder pressionar. E lógico, aqui não existe a camada de baixo, né? A camada de baixo dessa classe média, mas com certeza a gente viu nos textos anteriores que tinha aí a parte de pressão dos escravos, da parte da população mais pobre também, certo? E essa pressão vinha mostrando essas necessidades. E tem outras coisas más, beleza? Então, esse é uma pontuação em um texto breve sobre quem fez a República. Aqueles principais órgãos, instituições e pessoas e ideias que participaram para que essa pressão acontecesse, que acontecesse a possibilidade dessa transformação e viesse transformar em realidade o governo republicano, certo? É isso aí, espero que você tenha gostado das pontuações do texto. E estamos lendo, para não ficar perdido, este livro aqui, do ensino médio, livro top. Eu escolhi entre tantos outros esse livro porque eu acho os textos bem interessantes, a divisão bem interessante, para você aprender toda a história geral do mundo aqui no grupo. Aliás, aqui no canal, certo? Escreve aqui se você gostou, escreve o título do vídeo aqui nos comentários para ajudar a galera a descobrir o conteúdo, certo? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e até mais.